Agora, o ex-presidente Mário Celso Petralha anuncia, né, Giovana, que na próxima terça-feira pode estar voltando. Será que isso influencia lá no dia a dia ou não? Na terça-feira ele vai aí convocar a imprensa para uma coletiva. A gente não sabe ainda o que ele vai falar. A expectativa é de que ele anuncie um retorno. Jairo, o que você acha? Eu acho que atrapalha, porque, enfim, é uma guerra interna que dentro de campo dá o que está acontecendo. É uma guerra interna que vira externa. Exatamente. É apenas uma sequência de uma briga política que tem atrapalhado todo um trabalho do Atlético. Sem dúvida alguma. Eu acho que se houvesse o caminho inverso, ao invés da briga política, houvesse uma união de atleticanos, do ex-presidente com o atual, e tocar o barco favorável num só rumo. Né? Claro, o Atlético. Porque o que manda é a instituição. Claro. Se houvesse, talvez a coisa... Agora, o que ele vai anunciar? Ele vai anunciar que ele é candidato, ele não pode anunciar outra coisa. Ele quer a Copa do Mundo. Eu também acho que tem que ser assim. Só que tem o seguinte, como é que ele vai tocar a Copa do Mundo se ele não está dentro do clube? Então, só me resta de achar e entender que essa reunião é para dizer, olha aqui, sou presidente e vou esperar o final do ano e vou brigar pela presidência. Vamos botar a galera para participar, então, dessa história do técnico, Giovana? Vamos lá, tem muita gente participando, tem gente que quer o Cuca, tem gente que quer o Adilson Batista, tem gente que quer a saída do Adilson Batista e diz que, graças a Deus, ele saiu. Tem gente pedindo a Gui, tem gente falando que ele é muito caro. Então, o torcedor atleticano, continue participando aqui com a gente, porque no final a gente vai sortear uma camisa. Como a gente está falando aí dessa saída do Adilson Batista, ontem a gente já mostrou que ele foi embora, agora a gente vai falar um pouquinho dessa lista de treinadores que o Atlético tem nas mãos. Nós temos uma cópia da lista de treinadores que os dirigentes do Atlético estão analisando para ver quem vai substituir o Adilson Batista no comando técnico do clube. Vamos dar uma analisada, então, em também qual seria o melhor nome para tirar o Atlético dessa maré de crise bem complicada. Vamos rodar aqui as imagens, então. Tá aqui o primeiro, ó, o velho conhecido da torcida, o Antônio Lopes, que saiu do Vitória da Bahia. Esse é o primeiro nome aí da lista, todo mundo conhece. Vocês dois acham que ele poderia ser bom para diretor de futebol, Antônio Lopes, né? Daria um bom gerente de futebol. Tá aqui o Andrade, técnico campeão brasileiro com o Flamengo em 2009. Depois daquele título também não conseguiu se firmar em mais nenhum clube. Celso Rotti, que saiu no início dessa temporada na Libertadores da América com o time do Internacional de Porto Alegre. Mas o pessoal aqui no Twitter está falando pra gente que o Celso Rotti já teria negado que ele iria pro estrangeiro passar umas férias por lá. Então a gente ainda vai apurar essa informação. O Celso é muito caro pro trabalho que faz. Cuca, paranaense Cuca, eu acho que o Cuca tem um perfil muito derrotista, sabe? Traz com ele uma carga muito pesada que eu acho que para esse momento do Atlético... Para esse momento não é adequado, não, tem razão. É um pouco complicado, eu acho que é um bom técnico, um bom treinador de futebol, o Cuca. Diego Aguirre, técnico vice-campeão da Taça Libertadores da América. Lá no Uruguai, todo mundo fala que ele tá certo já com o Atlético, e que ele chegaria amanhã aqui em Curitiba para acertar. Então, lá eles falam, a diretoria do Atlético não confirma, mas diz que a conversa anda em andamento. Tem diretores do Atlético Paranaense que acham que ele levaria muito tempo para se adaptar ao futebol brasileiro e conhecer o elenco do Atlético, o que seria uma perda de tempo que poderia ser fundamental nesse momento. Eu quero só falar um detalhe em relação ao Diego Aguirre. Se o time não estava conseguindo o português do Adilson, tenho dúvidas em relação se eles vão entender o Aguirre. Vamos seguir com a nossa lista aqui. Dorival Júnior, ainda empregado no Atlético Mineiro, mas que é um nome que agradaria muito a direção do Atlético Paranaense. Ainda está empregado lá no Atlético Mineiro, o ex-técnico do Coritiba também, o Dorival Júnior. Gosto do Dorival. Dunga, por um time cheio de volantes, como o Atlético Paranaense, né, com o Adilson Batista. Dunga, técnico da Seleção Brasileira na Copa de 2010, também estaria sendo especulado. Vamos passar para frente. Wagner Mancini, técnico do Ceará, que hoje ganhou uma sobrevida lá no Ceará, porque venceu o time do Palmeiras jogando em casa. E o último treinador, Paulo César Carpegiani, dificilmente sairia do São Paulo neste momento, mesmo com a derrota de 5-0 para a equipe do Corinthians hoje. Vamos lá, rapidinho, bote bola aí, vocês dois. Qual o melhor desses nomes? Dorival Júnior é o mais indicado para entrar nesse momento, nesse clima que o Atlético tem. Não, sobre a preferência, a necessidade, eu também fico com o Dorival Júnior. Mas você acha que vem quem? Mas eu acho que vem o Uruguai mesmo. O Aguirre? Agora, sabe o que acontece? As presenças, o indicativo do Aguirre e do Dunga tem um peso de marketing, sabe? Para fazer uma cortina de fumaça também. Que o Atlético já fez com o Matheus, o alemão, né? E o problema do Atlético não é só o treinador, é saber quem é que vai trabalhar com qualidade no meio de campo, armando o time, como volante, como lateral. Esse time, Silvinho, com esse time, do jeito que tá, pode trazer o Zé Mourinho. Eu acho que o Aguirre... O Jair disse uma coisa aqui, que nós falamos no bastidor, que eu tinha dito para ele. Quem pôs o time do Peñarol na final da Libertadores, quem sabe possa botar esse time do Atlético. Essa questão que eu acho que pega um pouquinho, que é a questão do tempo. Lembra que o Marcelo Bielsa foi procurado pelo Atlético quando acabou vindo o Geninho? E o Atlético queria um técnico diferente, e o presidente Marcos Malucelli disse isso, e ele falou a mesma coisa. Eu estava trabalhando com a seleção chilena, demoraria muito para me adaptar ao futebol
brasileiro, ao futebol de clube, e talvez isso pudesse atrapalhar o Atlético. Acho que é a mesma situação do Quantos Diego Aguirre. atacantes o Atlético tem hoje? 3. Muitos. E 4 com o Morro. E o Guerron, Morro, Adailton e o Nieto. Quem é que municia essa gente para fazer gol? Ninguém. Agora a gente ficou aí a tarde inteira tentando conversar com o Atlético e desses 10 nomes que a gente tem, 3 deles são os mais fortes e a conversação estava em andamento. No caso, o Cuca, o Celso Roth e o Aguirre. O Celso Roth está fora, então aí a gente fica entre o Cuca e o uruguaio. E também tem a informação de que se viesse realmente o uruguaio, seria mais fácil o atacante do Penharol, que o Atlético tanto queria. Então, poderia facilitar essa vinda dele para cá. Bom, os dois seriam um investimento, elevado em todos os sentidos. É verdade. E não sei se surtiria o efeito se o superávit do presidente não ia todo nessas 2 aquisições. Bom, os nomes estão aí. Participe pelo nosso Twitter, @esporte, para você concorrer a uma camisa do Atlético Paranaense e aos 2 relógios da Blinkwatch no final do programa. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco tem mais futebol da Série A. Daqui a pouco a gente fala sobre o Coritiba, sobre o Paraná e tem muitos outros esportes. Não sai daí que a gente já volta. Aproveite para twittar com a gente e curtir a gente no Facebook. A gente volta daqui a pouco.